Olá, irmãos e irmãs, todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Atos, o Espírito Santo em Ação. Hoje nós vamos ver os capítulos 27 e 28. Tem sido um privilégio para mim compartilhar sobre o livro de Atos. É muito bom a gente poder aprender como que foi o início da Igreja de Cristo e tem sido muito especial. Tem me encorajado muito, eu gostaria de encorajar cada um de vocês. Antes da gente entrar no estudo, eu gostaria de convidar vocês para uma oração. Deus Santo, Pai nosso, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Sua misericórdia. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que no estudo de hoje, Pai, o Senhor possa me usar aqui como instrumento para poder encorajar e desafiar os meus irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, no domingo passado a gente viu a defesa que Paulo faz diante do governador Festo e também o testemunho que ele deu diante do rei Agripa. E no final, constataram uma coisa. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 26 de Atos, Atos 26, do 29 ao 32? Olha o que diz. Paulo respondeu: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então, aqui a gente acaba de ler os comentários, né, que eles fizeram. Eles acabaram atestando que Paulo não tinha cometido crime algum e se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ter sido posto em liberdade. E depois disso, decidido isso, o capítulo 27 de Atos começa e narra, né, como que foi essa viagem que Paulo faz, né, de Cesareia até chegar em Roma, já no capítulo 28. Então, a gente entra aí nesse capítulo 27, narrado por Lucas, sendo decidido que Paulo seria julgado em Roma. Paulo ele é entregue junto com outros presos a um centurião romano, do regimento imperial romano chamado Júlio, e esse centurião ele tem uma atitude muito legal assim para com Paulo, né? Logo aí no versículo 3, gostaria que você acompanhasse comigo. Olha a atitude de Júlio para com Paulo. Atos 27, versículo 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Olha que legal. Júlio ele permite que Paulo ele ali encontre ali com os irmãos e esses irmãos ali cuidam das feridas de Paulo, suprem as necessidades de Paulo e depois disso eles seguem viagem. Então eu acredito que durante essa viagem de mais ou menos um dia, Paulo no trajeto ali para a cidade de Sidom, ele já tinha tido um bom papo ali com o centurião Júlio, né, que tem essa boa ação para com ele. Dito isso, o capítulo ele continua, né? É legal a gente ver também, Lucas, ele entra novamente na história de Atos, né? O próprio Lucas, ele entra aqui na história, né? Ele fala que ele estava navegando ali junto com Paulo para a Itália, né? Junto com Paulo e outras pessoas estavam ali naquele navio, né? Parece cena de filme, né? O Stan Lee que fazia muito isso nos filmes do Homem-Aranha, né? Sempre aparecia ali e sumia repentinamente. Lucas, ele participa não só aqui no capítulo 27, mas ele participa também em Atos 16, versículo 10, quando ele vai com Paulo ali, ele participa da conversão de Lídia, né? Ele faz uma viagem com Paulo na Macedônia. Atos 21 também, 18, Lucas ele aparece com Paulo em Jerusalém, encontrando com Tiago e os presbíteros, e é super interessante ver Lucas, né, entrar na história, né, nessa viagem
cinematográfica que Paulo faz até chegar em Roma. Então eles seguiram viagem. Depois dessa parada, eles fizeram uma nova parada. Depois de Sidom, a tripulação para novamente, né? Dessa vez na cidade de Lícia, né? O centurião estava querendo ir mais rápido, então ele pede ali para um navio alexandrino que estava indo direto para a Itália. Devido a essa troca, eles perderam muito tempo e por causa dos ventos ali que começaram a se tornar contrários, né? Isso não favorecia a viagem. Então, vendo a situação dos ventos, da tempestade, né? Paulo ele faz, né? O frio que estava fazendo, Paulo ele faz uma advertência a Júlio, né? Ao piloto e ao dono do navio, que a viagem ela seria desastrosa, né? Traria prejuízo para todos, até para o navio, né? Mas o centurião Júlio ele preferiu dar ouvidos ao dono do navio, ao comandante ali da embarcação, ao invés de ouvir Paulo, né? O centurião queria chegar rápido, né, a Fenícia, né, que nessa cidade tinha recursos contra uma possível tempestade, né? Então, como eles não deram ouvidos a Paulo, vejamos o que aconteceu. A cena de filme, né, irmãos? Deus ele tinha prometido que Paulo testemunharia em Roma. Podemos concluir que ele cria numa viagem tranquila. Mas como que foi essa viagem? Se você ler dos versículos 13 ao 20, você vai perceber que a viagem foi como Paulo havia previsto e falado com Júlio e o pessoal ali do navio. A viagem foi desastrosa. Armou-se uma tempestade, né? Aqueles ventos que eram contrários, né? Começaram a aumentar e virou uma tempestade. A tempestade era tão forte que o barco ficou à deriva. Os ventos eram tão fortes que os pilotos eles não conseguiam mais controlar o navio. Parte da carga foi perdida, eles tiveram que tirar ali a carga, né? A armação do navio foi embora, chegando ao ponto dos tripulantes perderem a esperança de se salvarem. Aqui eu gostaria de te chamar a atenção para um ponto importante, que foi a autoridade e a fé que Paulo tinha para poder falar a respeito do seu relacionamento com Deus diante ali dos tripulantes daquele navio. Paulo, ele estava no meio de uma tempestade, né? A situação era completamente adversa, os ventos eram contrários, levavam o navio de um lado para o outro, eles ficaram muitos dias sem comer, vendo a carga ir embora e os companheiros perdendo assim, a vontade, na verdade, perdendo a esperança, né, de salvação. Paulo ele poderia se ajuntar ali, junto com os companheiros ali, e também ficar sem esperança. Ele poderia ficar murmurando, reclamando de Deus, afinal, por que Deus permitiu aquela tragédia acontecer? Afinal, Deus tinha garantido para ele, né, que ele chegaria em Roma em segurança, né? Então, por que, né? Ele poderia ter questionado com Deus, por que essa viagem, né, tem tantos desafios, né? Olhando para aquela situação toda, qual que foi a atitude de Paulo? Acompanha comigo dos versículos 20 ao 26. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estavam navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. É incrível isso, né? Mesmo Paulo preso, né? Ele foi corajoso ao repreender as pessoas que não tinham seguido o seu conselho, né? Tempestade, elas vêm para todos. Vêm para nós que somos cristãos, vêm para os que não são cristãos, né?
A diferença é como encaramos as situações. A gente vive aí no meio de uma pandemia. Como que a gente vai encarar essa situação? A gente vai confiar que Deus vai nos proteger em todo esse processo de isolamento social, ou a gente vai dar ouvidos, né, às pessoas que não têm esperança? Paulo, ele ajudou as pessoas a enxergarem, né, o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele ajudou as pessoas a confiarem no seu Deus, né? Ele disse para eles: vocês estão aí sem esperança, mas tenham coragem, né? Ninguém vai morrer, Deus me disse isso, né? Ele aponta, né, para o seu relacionamento com Deus, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu adoro, né? Me disse para vocês não terem medo, né? Todos que estão comigo vão viver. Tenham ânimo, porque eu creio que o que Deus disse é verdade, né? Autoridade e fé, eu vejo. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de falar para as pessoas ao nosso redor com autoridade, com fé, de tudo que Deus fala para a gente, né? Então nós devemos, né, encorajar as pessoas com palavras como as de Paulo, né? Eu creio que Deus vai, né, curar essa doença. Eu creio que o meu irmão vai mudar aí a sua vida financeira. Eu creio que Jesus é capaz de acalmar todas as tempestades aí à sua volta. A gente tem que falar isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, né? A gente deve encorajar as pessoas, né? Como Paulo encorajou. É isso que Paulo fez. Ele encorajou as pessoas a olharem para Deus sem perder a esperança, sem perder a fé. Vejo que uma boa aplicação aqui é para quem tem um relacionamento com Deus, né? Usa essa autoridade para glorificar o nome de Deus, né? Então, continuando aí nos versículos seguintes, depois de receberem encorajamento de Paulo, os que estavam no navio, eles ainda viram a situação piorar mais um pouquinho. Dos versículos 27 em diante, olha o que aconteceu. Depois de 14 dias sendo levados de um lado para o outro, percebendo que ainda estavam longe de chegarem a um lugar seguro, alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Ao perceber isso, Paulo ele fala com eles que eles não deviam sair do navio, né? Se eles saíssem do navio, eles poderiam perder a vida, né? Então o centurião chama a atenção deles ali e com isso os soldados, né, deixaram cair ali o barco salva-vidas e ninguém saiu do navio. Já começaram a ouvir os conselhos de Paulo. Agora acompanha comigo como que a fé de Paulo ela influenciou os tripulantes do navio a terem ânimo. Atos 27, do 33 ao 38. Olha que legal. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília, constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e comeu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Né? Olha que incrível. Há dias atrás, estes homens eles estavam sem esperança de viver, mas depois de terem sido encorajados por Paulo novamente, né, eles ficaram animados, né? Paulo os encoraja a comer alguma coisa, disse para eles novamente que eles não iriam morrer e eles creram nisso, né? Eles foram reanimados, comeram, né, e voltaram a ter esperança de vida. Olha como que Paulo já estava aí influenciando aqueles tripulantes, né? É isso que uma pessoa cheia do evangelho faz. Ela encoraja as pessoas a terem esperança. Mesmo em meio a tempestades, a situação pode mudar se a gente tiver fé em Jesus Cristo. 276 pessoas foram salvas. Porque um não desistiu, 276 pessoas foram salvas. Isso me lembra que a gente deve perseverar na fé. Por causa da sua perseverança, muitas pessoas podem ser salvas. Por causa da sua fé, a vida de outras pessoas podem ser influenciadas. Eu queria te encorajar, meu irmão. Persevera, mesmo que haja tempestades.
Então, no final do capítulo 27, o que acontece? Quem estava no navio come, fica ali satisfeito, né? No outro dia, eles passaram ali aquela noite, né? Jogaram o restante da carga embora, né? E no outro dia, eles avistam uma enseada ali, uma praia, né? Aconteceu que os soldados queriam matar os presos, né? Que estavam ali acorrentados, né? Eles tinham medo de que os soldados caíssem ali na água e fugissem, né? Então, aí só que os soldados decidiram matar os presos, só que Paulo estava no meio. Aí o centurião pega e fala, não mata ninguém não, todos vão chegar a salvo, né? Aí eles ali, os que sabiam nadar, pularam na água, os que não sabiam ficaram ali nas tábuas, né? E eles chegaram em segurança na praia, né? Aqui eu vejo que o centurião aprendeu, né, com Paulo, foi influenciado por ele e no final ele protege a vida do apóstolo Paulo no final do capítulo 27. Aí a gente já entra no capítulo 28. O capítulo 28 ele começa com as 276 pessoas salvas na beirada da praia, sendo recebidos com extrema bondade pelos habitantes da ilha de Malta. É importante a gente pensar que Paulo não era só um pregador, né? Ele era, além de ser plantador de igreja, ele era servo, né? Fazia muito frio ali naqueles dias, era um inverno rigoroso e os habitantes da ilha fizeram, né, uma fogueira para poder proteger eles ali do frio do inverno. E no versículo 3, acompanha comigo, Paulo ele está ali juntando um monte de gravetos, Atos 28, 3. Vamos ler do 1 ao 3. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Então aqui Paulo ele foi picado por uma cobra, ao ponto dos moradores ali da ilha falarem, nossa, esse cara é muito azarado, ele é assassino mesmo, né? A justiça de Deus de Deus ou dos deuses, né, tá vindo sobre ele. E eles pensaram que quando Paulo foi picado ali por aquela cobra, ele iria, né, a mão dele ia inchar e ele iria morrer. Mas o que acontece é que Paulo ele sacode a mão e joga ali a víbora ali no fogo e não acontece nada com Paulo. E aí eles passaram a falar que Paulo era um deus. Olha para você ver como é que as pessoas mudam de ideia rapidamente, né? Então, Lucas conta mais para frente que o chefe da cidade, né? Ele convida, esse chefe chama Públio, ele convida a Paulo e os companheiros ali para poder ficar na casa dele 3 dias, né? Aqui eu queria parar e ler com vocês dos versículos 7 ao 10. Leia comigo, por favor. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Olha que incrível isso, né? Nada acontece por acaso, irmãos. Tudo bem que a viagem ela foi desastrosa, mas graças à proteção de Deus, todos chegaram a salvo na ilha de Malta. Deus precisava trabalhar na vida de todos ali que estavam no navio. Eu vejo também que se não tivesse acontecido isso, eles não chegariam ali na ilha. Provavelmente essas muitas pessoas não tinham visto o que elas viram, né? Elas foram curadas, né? Se não tivesse acontecido aquela tragédia ali no mar, nunca isso iria acontecer. Eu queria atentar nesse trecho para a providência de Deus, né? Por meio da oração. A gente vê que Lucas, que era médico, ele acompanha Paulo, né? Mas
Lucas ele até narra, né, a doença ali que tinha ali o pai de Públio. Ele estava com disenteria e febre, mas o que curou, na verdade, o pai de Públio foi a oração, né? Paulo impõe as mãos ali sobre o pai dele, né? E depois ele ora pelo pai e ora por todos ali da ilha, né? E muitos ali foram curados. Então eu queria te encorajar, né? A Bíblia fala em Tiago que a oração feita com fé curará o doente, né? Eu acredito que Lucas, ele com certeza, como ele era médico, ele ajudou muita gente ali na ilha, né? Mas olha o poder que a oração tem, né? Então, quando alguém te pedir para poder orar, né? Ora, né? Quando um familiar seu pedir, quando os irmãos pedirem para você orar, ore, porque a oração do justo é poderosa e eficaz, e a gente vê isso na vida de Paulo, né? Então, depois disso que o inverno passou, né, eles ficaram ali mais ou menos 3 meses, a ilha toda provavelmente foi evangelizada. Eu acredito que Paulo não só orou e curou ali muitos doentes, mas ele também pregou o evangelho para os habitantes da ilha. Depois de 3 meses, eles suprem as necessidades e tudo que eles precisavam foi dado a eles para que eles pudessem chegar em segurança a Roma. Depois de 3 meses, eles viajam. Então, depois de passar em algumas cidades, Paulo ele chega a Roma, né? E vamos ler então o que aconteceu depois do inverno, né? Atos 28, de 13 ao 16, que também é interessante. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos. Chegando a Puteoli, no segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, e depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob custódia de um soldado. O interessante que lemos que Paulo, ao chegar em Roma, ele teve o privilégio de ficar em prisão domiciliar. Ele teve permissão para poder alugar uma casa e morar em Roma e esperar o dia do seu julgamento. Um soldado ficava acorrentado a ele de dia e de noite, né? Paulo tinha que pagar as custas da casa que ele tinha alugado, né? E também ele tinha que pagar as despesas do soldado que ficava o dia inteiro ali acorrentado a ele, vigiando ele dia e noite. Foi dessa casa que Paulo pregou aos líderes judeus que moravam em Roma. Foi desse lugar também que Paulo disse que não era culpado, né? Disse para eles que não era culpado de crime algum. Foi lá que ele tentou convencer eles, né, que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz também que alguns foram convencidos pelo o discurso de Paulo, né? Mas muitos não creram, né? Paulo ele tentou ali falar baseado na lei dos profetas, que era a Bíblia da época, né? Mas os que não creram, eles começaram a ir embora, né? Depois que Paulo cita Isaías 6, de 9 ao 10, dando uma advertência sobre a incredulidade dos judeus. Então, depois de citar Isaías, Paulo ele disse algo em Atos 28, versículo 28. Acompanha comigo, por favor. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Então, depois que Paulo falou, né, que os gentios iam ouvir a palavra de Deus e os judeus não, eles se retiraram dali. E aí, o que acontece, né? A maioria dos judeus, eles rejeitaram, né, a mensagem de Cristo, né? Mas os gentios, eles iam dar e deram, né, ouvidos à mensagem da cruz. É por isso que eu e você, nós estamos aqui hoje. Por causa da fé e do testemunho de homens como Paulo, é que nós podemos acreditar no Evangelho, irmãos. Sem medo, né? Os apóstolos, eles deram a vida, né, para que essa mensagem ela chegasse intacta até a gente hoje. E no fim do livro de Atos, o que a gente vê? A gente vê Paulo, apesar de preso, ele era livre.
livre para poder pregar o evangelho, falar que Jesus é o Filho de Deus. E nos versículos finais dizem, em Atos 28, 30 ao 31, fala que por 2 anos inteiros, vamos ler esse versículo. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Olha que incrível. Paulo ele era livre para poder pregar o evangelho. Ele ficou 2 anos ali aguardando julgamento, né, na casa que ele tinha alugado, né. Ele recebia as pessoas, né, e ali eu acredito que muitos soldados se converteram. Se você estudar a Bíblia, você vai chegar a essa conclusão. Muitas pessoas vinham ali para poder ouvir sobre o reino de Deus, para ouvir sobre Jesus, né? E aí o livro termina, né, falando que ele não tinha impedimento algum para poder pregar o evangelho, né? Olha que incrível, né? Como Jesus havia determinado, o apóstolo pregava livremente, recebia pessoas, falava do reino, falava de Cristo, né? Naquela casa muitos creram, naquela casa muitos se converteram. Os estudiosos, eles falam que foi nessa prisão domiciliar que Paulo escreveu as cartas, né, aos Efésios, Filipenses, Colossenses e também a carta a Filemão. E o livro de Atos não tem um final assim definido. E por que isso, né? Porque nessa série que acabamos de ver, a gente vê o Espírito Santo em ação por meio da vida dos apóstolos, por meio da vida dos discípulos que Jesus escolheu para fazer parte da igreja do primeiro século. Eu vejo que o livro de Atos ele não tem conclusão, porque a história da igreja ela continua, irmãos. Por meio da minha vida, por meio da sua vida, a história da igreja continua. Assim como Paulo, né? Nós somos livres para poder continuar a pregar a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, a mensagem que vai transformar a vida de muitas pessoas, assim como o Espírito Santo agiu na vida de Paulo, agiu na vida dos apóstolos. Tenho certeza, né, que pela fé pode agir na vida de cada um de nós. Então espero que essa série tenha animado, né, a vocês, encorajado, e nas próximas semanas a gente vai trazer aí mais conteúdos, né, a fim de que Deus seja glorificado por meio da vida de cada um de nós. Então, um grande abraço, que Deus abençoe a todos.